Vivo aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, o médico infectologista Carlos Starling, referência nacional e internacional na área e que faz parte das diretorias das sociedades mineira e brasileira de infectologia. Doutor, obrigado pela presença, boa noite. Prazer enorme, Alan. Doutor, a primeira pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento. O Brasil corre risco de ter uma epidemia de casos? Há motivo para pânico aqui por causa do coronavírus? Nós tínhamos certeza que o vírus chegaria em algum momento. Nós não sabíamos quando. Não existia se, existia quando. Então, o Brasil está inserido num contexto mundial, mantém um contato estreito com Ásia, Europa. Então, a possibilidade de chegar era praticamente certa. E nós tivemos aí 2 meses de preparação e agora foi treino, agora é jogo mesmo, né? Ou seja, agora é o momento da gente colocar em prática todas as rotinas que foram largamente difundidas pela imprensa, pelos órgãos de saúde pública, né? Então as informações foram repassadas para todos os hospitais, os profissionais de saúde estão atentos. Então agora nós vamos enfrentar um problema, né? Sem pânico, não há motivo para pânico. Nós já vivemos isso, uma situação muito parecida, em 2009 com a gripe suína. Nós tínhamos um medicamento para tratamento, nós tínhamos e passamos a ter uma vacina logo um tempo depois. Isso deve acontecer também nos próximos meses com o coronavírus. E vamos enfrentar com as armas que nós temos, que é a educação. Né? Educação ao tossir, ao espirrar. Nós vamos enfrentar com tranquilidade, sabendo que todos os países do mundo enfrentam esse problema com maior ou menor dificuldade. Nós sabemos que essa estrutura ela vai sendo adaptada na medida que a nossa estrutura hospitalar, né, e de vigilância vai sendo adaptada ao longo do tempo. Então, não há razão para pânico. Nós sabemos as medidas que devem ser tomadas e vamos tomando, né, e vamos orientando a população na medida que o problema for chegando mais perto de cada um. Doutor, o senhor falou aí sobre toda a preparação do sistema de saúde, que passou por uma espécie de treino e agora é a hora do jogo. Com a mudança de um cenário que começou com foco lá na China e depois passou para outros países do mundo, que também tem esse círculo de pessoas saindo e chegando do Brasil desses outros países. Muda alguma coisa na estratégia do sistema de saúde? Muda. O processo de vigilância passa a ser não mais focado apenas na China, mas em países onde a transmissão já se faz sustentada, ou seja, já existem casos secundários, né? Existem os primeiros casos e transmissão de uma pessoa para outra dentro desses países. É o caso, por exemplo, da Itália. Então, do Irã, por exemplo, né? Vários outros países já têm, do Japão, transmissão sustentada. Então, pessoas oriundas desses países passam a ser foco também da vigilância, caso apresentem sinais, sintomas respiratórios, além de febre, dor no corpo, ou seja, sintomas gripais associados à febre alta. Doutor, então quem tem uma viagem internacional, na sua opinião, deveria não viajar, ficar aqui no Brasil mesmo? Não, depende para onde. Se for viajar para a Argentina, para o Chile, se for viajar para os Estados Unidos, não tem a menor preocupação nesse momento. Né? Mesmo para a Europa. Não são todos os países da Europa que estão com problema. E eu não recomendaria cancelar a viagem nesse momento. Né? Pode ser que a epidemia evolua de forma mais contundente em alguns países, que você tenha necessidade de restringir viagens que não são absolutamente necessárias, que não sejam absolutamente necessárias. Aí sim, aí você cancela. Se for só turismo e for alguma coisa que você possa adiar para países como China, por exemplo, eu acho que é razoável. Né? Mas outros países, nesse momento, ainda não há uma situação tão catastrófica assim. Para quem não viajou, falando de forma geral, doutor, quais os cuidados? O senhor falou que não é necessário ter pânico, claro.
mas é preciso ter cuidados específicos, porque a pessoa pode ter contato com quem viajou, chega de países que têm a incidência do novo vírus. Que tipo de cuidado que as pessoas, no geral, devem ter? No geral, as pessoas devem se preocupar com a higiene das mãos, ou seja, lavar as mãos, evitar em ambientes públicos ficar tocando a mão nos olhos, no nariz, na boca, sem ter higienizado previamente as mãos. Evitar lugares muito fechados, e aí a notícia, por exemplo, uma mudança de cultura, de rotina, inclusive, na própria igreja, né? No processo da Eucaristia. Essas são adaptações necessárias, né? E esse vírus acaba nos ensinando muito, né? Ensinando cuidados que nós temos que ter com todos os outros vírus de transmissão respiratória. Nós estamos reforçando hoje alguma coisa que nós falamos em 2009. Né? Então, nós fizemos um treino há mais de 10 anos atrás, há 11 anos atrás. Certamente nós vamos enfrentar esse problema mais adiante. E é por isso é fundamental as pessoas reforçarem. Lavar as mãos, evitar ficar muito tempo em ambientes fechados, adaptar rotinas, inclusive rotinas rituais religiosos, como a igreja fez. Né? Então essas são todas adaptações que nós vamos fazendo. E ficar atentos para sinais e sintomas das doenças. Profissionais de saúde são profissionais de risco para adquirir essa doença. Então, ou qualquer outra infecção respiratória. Então, reforçar dentro dos hospitais os cuidados com os profissionais de saúde. Adaptar, por exemplo, a aprender a calçar, né, luvas, a retirá-las de forma adequada, usar máscaras, né, da maneira apropriada, ou seja, adaptando bem a face, né, não deixando entrar ar pelo lado, porque aí não adianta a máscara, né, e não ter pânico. As pessoas ficam pensando, eu vou sair na rua com máscara? Não tem sentido. Mas se você tiver com um quadro gripal, em respeito a outras pessoas, sim, saia com máscara em respeito aos outros, para a proteção principalmente das pessoas mais idosas que estão próximas a você, que são geralmente as pessoas de maior risco. Então, tomar cuidado com seus avós e com os avós de todo mundo é fundamental. Pessoas que têm diabetes, insuficiência cardíaca, né? Essas são as maiores vítimas, seja do coronavírus, seja de influenza, que é um vírus que já circula aqui entre nós há muito tempo e que tem vacina. Né? Influenza tem vacina, nós vamos entrar numa fase agora de vacinação, as pessoas devem ficar atentas. Nós recebemos aqui ao vivo no Jornal da Itatiaia à Noite o médico infectologista Dr. Carlos Starling. Muito boa noite, obrigada pela presença. Prazer imenso, Alina.